Questão 5. Um menino está ajudando sua mãe na cozinha. Ela lhe pede que tire do fogo uma panela que já está lá há bastante tempo, em fogo baixo, orientando-lhe que tome cuidado para não se queimar, buscando tocar apenas no cabo de madeira e não na base de metal da panela. A mãe lhe fez essa recomendação porque o metal, em relação à madeira, apresenta maior. Bom, o metal conduz mais o calor. A gente sabe que o fluxo de calor, segundo a lei de Fourier, é a quantidade térmica vezes a variação de temperatura, não, vezes a área, vezes a variação de temperatura, dividido pela espessura. Essa é a lei de Fourier. Então, quanto maior a quantidade térmica, maior o fluxo de calor. Sabemos que o fenômeno de condução é transportado, o calor transportado à energia térmica a partir das partículas, né? A energia térmica transita entre as partículas. As partículas não se movem, as partículas agitam. A agitação das partículas favorece a condução da energia térmica. Então, a energia térmica ela vai transitando ali entre as partículas devido à agitação delas, beleza? Mas as partículas não se movimentam, diferente da convecção. A convecção, a gente já tem o transporte da energia térmica por meio da movimentação das partículas. Então, a partícula quente, ela se movimenta para cima, subindo, levando a energia térmica consigo, e a partícula fria, para ocupar o lugar da partícula quente, ela se movimenta para baixo, beleza? Então, a gente tem movimentos de correntes de ar, convecção térmica. Tá? Aqui não, aqui é condução. E o que explica isso, o que explica o metal queimar a mão e a madeira não, é porque o metal conduz o calor de forma mais satisfatória. Conduzindo o calor de forma mais satisfatória, consegue conduzir calor para a nossa mão. Conduzindo calor para a nossa mão, a gente tem ali o aumento da variação de temperatura, porque a gente recebe o calor, a gente sabe que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura aumentando, que nem uma queimadura, beleza? Então, o que não acontece com o cabo de madeira, por exemplo. O cabo de madeira tem uma condução baixa. Se tem uma condução baixa, a gente não consegue ganhar tanta quantidade de calor. Se a gente não ganha quantidade de calor, a gente não tem variação de temperatura. Se não tem variação de temperatura, não tem queimadura. Beleza? Então, por que que não pode pegar na panela, na colher de madeira? Porque a gente tem a quantidade térmica muito alta. Não tem a ver porque a colher apresenta temperatura maior. Pode ser que a madeira tenha a mesma temperatura que a colher, mas a colher com certeza vai transmitir mais calor pra gente do que a madeira. É a sensação que eu te expliquei na aula, né? Que eu falei assim, pô, tu pega na madeira da porta, lá ele, tu pega no ferro da maçaneta. Você sabe que você vai sentir a maçaneta mais gelada. Por quê? Porque a sua mão está transferindo calor para a maçaneta, mas não transfere calor para a madeira. Por quê? Porque a quantidade térmica da madeira é baixa. Então você tende a pensar que a madeira está numa temperatura maior, por ela estar mais quente, e a maçaneta está mais gelada, está na temperatura menor. Só que não é isso que acontece. Isso é sensação térmica. As duas estão na mesma temperatura. Se estão na mesma temperatura, tendem a ter a mesma energia térmica. Claro que a energia térmica não depende da temperatura, né, exclusivamente. Mas a temperatura, né, a variação de temperatura influencia na energia interna. Mas não é sobre a energia interna aqui que a gente está falando. Que a madeira ela pode ter mais energia interna do que o metal e não queimar a gente, tá? Porque ela tem baixa combustão, beleza? Calor específico não, calor específico é só a quantidade de calorias que 1 grama de substância precisa para variar 1 grau Celsius, não tem nada a ver com transmitir ou não, propagar ou não o calor, e coeficiente de dilatação só tem a ver com a medida que aquele material tem de aumentar ou diminuir, tá? Então não tem nada a ver com propagação de calor. Portanto, letra D, o nosso gabarito. Vamos para a nossa próxima questão.